Olá, meus amigos e irmãos. Chegamos então ao último vídeo sobre a Inquisição. Mostrar que, primeiramente, o Papa João Paulo II, no ano de 1997, fez um simpósio em Roma, reunindo 30 dos mais importantes historiadores do mundo, isentos de religião. Não eram católicos, nem todos católicos. E esses 30 historiadores, se debruçando sobre a história, relataram no simpósio que a Idade Média, a Inquisição, não foi nem um quarto do que ensinam nesses cursinhos nas universidades, etc. Porque, primeiramente, dizem os historiadores que a condenação à fogueira primeiro foi o Estado, quer dizer, foi o Estado, 200 anos antes da Inquisição ser implantada. Então já havia a pena de morrer pela fogueira, imposta pelo próprio Estado, pelo rei. Porque nós temos que entender que na Idade Média, a cristandade, a religião, era religião oficial. Qualquer heresia que fosse contra os princípios da fé era um ataque também ao Estado. A Igreja e o Estado estavam juntos. Era o rei, ele era justamente cristão. Então, qualquer heresia era ataque ao Estado, crime de lesa pátria. E assim era o Estado que condenava a fogueira. Antes mesmo da Inquisição ser implantada, já existia condenação à fogueira. Coisa contra a qual a Igreja foi contra. A Igreja foi contra, e se tem relatos pelos historiadores de santos como São Boaventura, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, que foi daquela época. Nenhum deles era a favor de se matar o herege. A punição era penas espirituais apenas. Não era condenar a fogueira. Quem fazia isso era o Estado. Mas a história passou para todos que foi a Igreja. Esse é o grande erro. Depois a gente ter a compreensão de que os hereges não eram os coitadinhos injustiçados pela Igreja, pelo Estado, não. Vamos conhecer quem eram os hereges. A primeira grande heresia, uma das grandes heresias e perigosas da sociedade, era dos cátaros. Os cátaros se apresentavam como um povo puro. Odiavam a matéria, o corpo era mau, e eles, inclusive, chegaram a matar muitas mulheres grávidas, porque imaginavam que o fruto, a criança, era obra do demônio. Vocês vejam a que chegavam as heresias naquela época. Então, se viu isso como uma ameaça à própria civilização, porque eles matavam pessoas, esses hereges, matavam pessoas. Existem relatos de suicídio, matança de crianças. Eles ofereciam crianças como sacrifício e cometiam suicídios, de maneira que, até mesmo quando o Estado, quando o rei condenava esses hereges cátaros à fogueira, eles viam isso como um ato heróico, que para eles morrer seria se libertar do corpo, da matéria. Então a gente não pode pensar que os hereges eram os coitadinhos, não, era gente de má índole, muitos de má índole, muitos. Tinha também o grupo dos feiticeiros e dos bruxos, que com suas magias, com seus sortilégios, também faziam muito mal à sociedade. Eles usavam de má fé, tiravam o dinheiro dos clientes e prometiam desmanchar casamento, prometiam fazer trabalhos para matar as pessoas, nem que isso não existisse, mas eles prometiam, quer dizer que tinha má intenção, né?
E também eles eram pessoas que cometiam também assassinatos para fazer sacrifício. O Estado vê isso como uma ameaça às pessoas. Então, condenavam esses hereges, uma grande parte deles, por causa dessas ameaças que eles representavam à sociedade. Bruxos, feiticeiros e esses cátaros. Gente de alta periculosidade. Claro que isso não justifica ter matado, não. Mas é preciso deixar claro. E esses historiadores, no simpósio, eles afirmam peremptoriamente que foi o Estado que condenou à morte. E a questão de condenar o herege, a gente tem que compreender a cultura da época. É isso que a gente falou nos outros vídeos. Não dá para condenar, julgar a igreja que condenava os hereges, porque a gente tem que compreender que a Idade Média, tudo girava em torno de Deus. Ofender a Deus e a religião era um pecado mortal, uma ameaça à sociedade. E, de fato, esses hereges eles fizeram muito mal à sociedade. Desagregaram as pessoas, provocaram assassinatos, fizeram barbaridades. Isso não justifica ter matado muitos deles. Mas eu quero dizer que foi uma época pautada pela fé. É diferente de hoje. Então, como é que eu vou condenar uma época, julgar uma época, com os critérios e as categorias que eu tenho hoje? Com a compreensão que eu tenho hoje da sociedade, do mundo, da vida, o respeito à vida, o respeito à liberdade de cada um. Isso não existia naquela época. Daqui a 100 anos ou menos, a gente vai ser criticado pelo nosso jeito de pensar, porque a vida é assim. E ninguém vai condenar a gente porque a gente pensava assim agora, porque a gente pensa assim agora. A mesma coisa a gente não vai condenar o século XX, século XXI, pelas barbaridades que houve também. Nazismo, comunismo. Vamos dizer que o século XX não prestou porque houve essas barbaridades? Não, teve coisa boa também, tem. Mesma coisa a Idade Média. Ninguém vai condenar a Idade Média. Só uma pessoa que não é honesta intelectualmente, é que só sai vomitando condenação. A primeira essa época da Idade Média, depois a igreja, né? Porque, repito mais uma vez, a igreja, inclusive o Tribunal da Inquisição, foi criado justamente para dar o direito de defesa ao herege, para dar oportunidade a ele de se converter, porque o Estado não perdoava. Muitas vezes a igreja dava uma pena pequena e o Estado vinha por trás e condenava à morte. Era desse jeito. Teve muitos casos em que a igreja apelou para o Estado não cometer crime e não foi ouvida. Os santos, esses que eu citei, São Boaventura, Santo Agostinho, muitas vezes interviram para não haver morte e não foram ouvidos. Então a igreja, ela vinha em defesa do ser humano. Sempre ela fez isso. E os únicos erros que cometeu é justificável, por assim dizer, mediante a forma de pensar da época. Só isso. Então, espero que esse vídeo tenha ficado claro. Questão da Inquisição. Primeiro, os hereges não eram uns coitadinhos, faziam muito mal à sociedade. A igreja e o Estado se sentiam na obrigação de defender a sociedade desses mal intencionados. E teve herege que tinha boa intenção também, mas, de qualquer forma, era uma revolta contra a fé, contra as verdades da tradição, de qualquer forma, ameaça, né? Então, uma sociedade, uma época que pensava daquele jeito, não pode ser condenada hoje pela forma que pensava, não. Então, é isso. Espero que tenha ficado entendido. Depois vocês podem pesquisar no site do Vaticano, um vasto material. O professor Felipe de Aquino tem um livro muito bom para entender a Inquisição. Quem puder, adquira. E aqui está muito completo a história da Inquisição. Então, ao invés de vocês que são jovens ficar ouvindo esse professorzinho de cursinho e de universidade que estuda pouco e faz muito barulho, você compra esse livro e vai estudar as coisas sérias. Gente, fonte séria. Não é livretozinho didático de MEC, não. Tá bom?
É isso aí. Vamos ficar por aqui nessa formação. A gente vai voltar depois falando de outros assuntos, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, esses vídeos vão ser postados no Instagram, vão ser postados também no meu Facebook. Depois pergunte lá ou ligue para mim se quiser e a gente responde qualquer pergunta. Um abraço. Deus abençoe a todos.